Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia foi esse? Eu falo com vocês que a tal da super quarta, ela não falha. É sempre o melhor dia. O dia que a gente consegue fazer história aqui nesse mercado. Desfruta dos bons movimentos, aplica tudo que é ensinado, aplica tudo que é alinhado aqui antes do pregão abrir e, claro, encontramos boas oportunidades, risco baixo, alto potencial de retorno e fazemos o que tem que ser feito. E hoje não foi diferente, graças a Deus, mais um dia, mais um resultado positivo. Você já sabe, é o meu convidado para estar junto com a gente diariamente, aprendendo e lucrando. Enquanto você aprende, você lucra. Enquanto você lucra, você aprende. Não perca mais tempo, link na descrição desse vídeo, venha fazer parte, não fique de fora. Para continuarmos aqui, tá, falando sobre o dia de hoje, quero pedir para você, deixa seu like, comenta, compartilha e vamos aqui para o nosso vídeo de forma bem objetiva, bem didática, sem loucura, sem lero-lero, sem firula. Tá, ok? Nosso movimento muito objetivo, tá? Deixei para vocês aqui duas leituras. A leitura era, se o preço abrisse exatamente como abriu aqui, tá? Com esse gap, esse movimento corretivo aqui poderia validar para a gente uma compra. E caso o mercado na sua abertura confirmasse uma estrutura de manipulação, a nossa execução vendedora. Acaba que, se você olhar seco, você fala assim, então deu muito certo essas operações, essas marcações que você fez, né, Filipão? Cara, eu vou ser bem sincero, não. Porque assim, você precisa ter um alinhamento de expectativa com alinhamento de operacional. As estruturas elas aparecem, as estruturas elas deixam em alguns momentos oportunidades, mas em outros você não pode sair executando por executar, tá? Eu vejo muita gente fazendo um pré-mercado ali. O pré-mercado ele dita para você uma possibilidade, mas você precisa saber operar o que você estruturou antes da hora. Aguardar o mercado nas regiões. Vou mostrar para vocês aqui um pouco do que foi as minhas operações. Eu peguei e o meu melhor trade hoje foi uma venda, tá? Obviamente, mas consegui também aproveitar ali uma oportunidade bem objetiva desse mercado. Vamos aqui, vou ficar nos 5 minutos não, tá? Porque se você pegar os 5 minutos, ontem o mercado ficou travado. A expectativa sim, era de alta, só caso você tenha marcado aqui. Eu até falei com o pessoal hoje na sala que essa marcação aqui era uma marcação saudável. Se você olhar no meu story lá do Instagram, antes do mercado abrir, essa marcação aqui estava, porque era o order block de pavio da mínima de ontem, observando somente o que passou aqui para baixo. Era uma oportunidade. Coincidiu junto com a abertura do mercado à vista, uma oportunidade de compra, um belíssimo movimento, diga-se de passagem, tá? E aí você pode observar, caso você tenha visto essa marcação ou acreditado nessa região, sim, fora isso, 5 minutos infelizmente não serviu para muita coisa não, porque as referências hoje elas foram inteiramente perdidas. Outra marcação que eu tinha também logo na minha abertura era esse FVG, que foi exatamente onde o preço abriu, dava uma oportunidade de venda. Sim, eu sempre gosto de analisar e falo muito com o pessoal lá sobre o candle de abertura. O candle de abertura precisa ser manipulado na sua máxima e na sua mínima, para justificar muitas das vezes uma melhor referência de oportunidade, seja a manipulação do topo ou a manipulação do fundo. Hoje coincidiu que o mercado abriu caindo, demorou, foi lá manipular para dar continuidade ao seu movimento de queda. Foi lindo, tá? Então, fora isso, vou parar de falar dos 5 minutos, vamos falar do gráfico de 1 minuto, que é o gráfico de referência principal das nossas operações. Preço abriu. Observe o que acabou acontecendo aqui. Olha a leitura que a gente acabou tendo aqui nesse movimento, tá? Preço abriu, veio em queda aqui, fez um movimento muito agressivo, manipulou essa zona aqui que, por incrível que pareça, era os 50% do dia. Ontem falei de uma operação muito linda, né, que o mercado deu pra gente ali logo na correção dos 50%. Hoje, uma vez mais, corrigiu 50%. Você viu que o mercado não desenvolveu, ou seja, não acelerou, tá em movimento de queda, você pode procurar uma operação a favor desse movimento. Onde que eu acabei batalhando essa venda aqui? Nesse IFVG que o mercado confirmou, tá? Aqui eu cravei uma operação, você poderia ter pego essa operação pelo IFVG, pela própria basezinha, independente de onde você batalhou esse trade aqui, foi um belo de um movimento aqui, tá? O preço cravou em pouco mais de 450 pontos, uma operação bem objetivo. Isso aqui foi uma operação que a gente conseguiu extrair no pregão de hoje. Logo depois o preço falha uma vez mais aqui, outra oportunidade na mesma região, tá? Só que agora por esse FVG que o preço
também validou ali pra gente. Um FVG que o mercado acabou confirmando logo após esse stop aqui dessa L3, o preço falhando continuação. Esse trade aqui, queridos, foi a operação que eu fiquei mais triste, porque não me executou por centavos, tá? Foi por centavos esse trade, não me executou. Meu alvo era que na mínima na máxima, perdão, desse order block eu já tinha marcado. Claro que eu estava acreditando no rompimento aqui da mínima, mas o alvo inicial era mais ou menos nessa referência aqui. O preço não me executou, se eu não me engano, ali foram 30 ou 40 pontos e acabou entregando ali um trade muito agressivo. Mas tudo bem, paciência e atenção. E depois, e aí você pode observar, tá? Chegando numa zona barata. Numa zona barata, o que você vai procurar? Oportunidades de manipulação, indução aos vendedores e, obviamente, oportunidade a favor do seu movimento que o preço está. Então chegou agressivo, travou, mercado à vista, preço confirmou essa microestrutura, acabou. Você visualizou esse cenário aqui. Eu não acreditava muito nesse início de movimento, vou ser bem sincero, tá? Por que eu não acreditava? Porque o preço não tinha manipulado a mínima de ontem. Então essa foi uma operação que eu demorei a dar crédito. O preço travou demais aqui nessa região, tá? Travou muito. Para quem é ousado, stop técnico. Para quem é mais cauteloso, stop objetivo aqui, alvo na próxima outra região de topo. Foi uma luta aqui para o preço desenvolver até lá, tá? Demorou demais da conta, mas acabou chegando no alvo técnico ali, uma operação ali de mais de 1000 pontos. De certa forma, um trade bem agressivo, tá? Porque o preço foi e não teve descanso. Aí você tem oportunidades no meio do gráfico ali para aumento de mão, para continuidade dessa operação de forma mais saudável, tá? Então, assim, quem é mais agressivo, você vai observar esses trades assim, ó, de continuidade. Você pode pegar o trade pela própria estrutura, uma estrutura rápida aqui, 450 pontos, ou a continuação desse movimento ali bem de forma técnica. Você tem um trade ali de mais 800 pontos dentro de uma operação que já está em andamento. Olha só que objetivo que é você observar e saber o que tem que ser feito. É difícil? Claro que não. É simples? Não, que você tem que estudar. Isso aqui não é da noite pro dia. Esse tipo de movimentação não é simples assim para você sair metendo louco e clicando igual um maluco aí, igual você vê muitos traders fazendo, tá? Depois o preço acabou desenvolvendo essa alta aqui, chegou lá na manipulação da máxima do dia, uma situação muito legal que eu gosto muito de observar, tá? E aqui, ao contrário de alguns dias que eu não consigo ver uma movimentação de reversão, um choque saudável, porque ele acaba revertendo um choque e não dá oportunidade de respiro, hoje acabou entregando, tá? Então hoje daria sim para você aproveitar essa operação, descer vendido com esse movimento aqui de forma muito saudável. Meu melhor trade nesse tipo de cenário era nesse BPR, nesse IFVG, nessa zona aqui complexa, onde o preço, por mais que tenha demorado, mas foi de tarde. Sim, não estou falando de horário, estou falando de oportunidade. O mercado deixou essa operação aqui confirmando a continuação, validando um trade a favor desse movimento depois de uma belíssima manipulação com choque barra balls, e aí foi um trade objetivo extremamente direcional. Para o pregão de amanhã vamos fazer nossas marcações aqui. Eu tenho a máxima manipulada, então preciso deixar isso bem técnico aqui para vocês. Tenho a mínima. Eu não acredito muito que esse rompimento aqui seja já o suficiente, tá? Mas aconteceu. Então eu tenho uma manipulação de topo e uma tentativa muito saudável de rompimento de fundo. Junto desse rompimento eu tenho uma possibilidade já de estrutura sendo validada, que é esse FVG. Então o que eu aconselharia você? Procurar uma oportunidade de compra logo de cara na abertura, caso o mercado abra nessa região aqui da mínima. Como assim, Filipão? Nessa região aqui, abriu sem gap, espera uma possível manipulação. Abriu com gap de alta, tá? Abriu com gapzinho de alta aqui, espera o preço dar uma corrigida rápida. Abriu com gap de baixa, prioriza uma operação compradora a partir do momento que você está enxergando que esse gap de baixa aqui tá com cara de manipulação. Como assim, Felipe? Por que você vai observar com cara de manipulação? Porque muito provavelmente, se for a continuidade da queda, esse movimento deve fazer algo assim, ó, que vai induzir muita gente a sair, comprar e depois entregar a rapadura. Então, prestem atenção nesse tipo de movimentação, principalmente nessa abertura. Para um cenário mais saudável, correção sempre nos 50%, estrutura muito mais alinhada e saudável. Olha o movimento do menino dólar aqui.
Olha o FVG que o dólar veio e testou perfeito. Olha esse movimento aqui claro. Eu falei aqui com vocês que a abertura abaixo desse fundo poderia valer essa venda aqui. Mas olha essa abertura. Isso aqui não vale a pena você trabalhar. Não vale mesmo. É só pavio. Pavio nós não trabalhamos com referência de confirmação de uma estrutura. Então o que você iria observar? Buscar o próximo POI. O próximo POI acima de uma liquidez era esse FVG. Ah, mas era do dia anterior, Filipão. Sim, era onde você tem que observar. Se tem estrutura de liquidez, é onde você tem que buscar uma oportunidade. O preço travou naquela região. Se você não pegou pelo risco, você tem que pegar pela confirmação esse belo de um movimento. Felipe, compra. Você viu compra em algum momento? Sim, mas é uma compra de abertura. Será que você teria peito para sustentar essa compra logo de cara? Se você tiver peito para justificar, top, concordo com você. Vai fundo. Se você nem olhou para a ponta vendedora, só viu que o mercado tinha invertido logo nesse próprio choque aqui, ou nesse choque interno aqui, que o mercado tinha validado essa continuação, vindo de abertura de manipulação, você vai marcar o candle 1 de abertura, principalmente o pavio aqui como um order block para justificar essa compra. Não pegou? Sua confirmação está aqui por volta das 15 horas, onde o trade encaixou de forma muito saudável. Tudo que tem dias que eu não consigo falar com você sobre microestruturas de confirmação com reteste, hoje o dólar confirmou bonito. E é nesses dias que você tem que fazer história aqui, porque o preço, quando confirma essas oportunidades, você não pode falhar. Então seu trade, seu alvo era mais ou menos aqui 34 pontos, alvo técnico aqui 46 pontos, para quem conseguiu surfar esse movimento na faixa aí de pouco mais de 770 pontos aí, nessa operação extremamente saudável. Deixa eu colocar certinho aqui, ó, o trade era aqui, o stop era aqui, 8, 9 pontos aqui, e esse alvo aqui de mais de 70 pontinhos. Meu alvo técnico ficaria nessa faixa aqui, tá? Pouco mais de 40 pontos. Tá vendo o preço acelerando? Você vai e desfruta. Por que você tem isso aqui? Vamos lá no gráfico de um minuto para facilitar e falar das duas oportunidades, mínimas e máximas. Então vamos lá. Nesse trade aqui de abertura, eu não vejo oportunidade, tá? O preço abriu, veio e voltou. Para mim não tem nada. Chegou numa zona de interesse. Eu vou trabalhar no risco? Não, queridos, eu não gosto de trabalhar no risco, eu gosto de ter paciência. Você tem dois estilos aqui para buscar essa operação. Cara, no risco, seu trade está aqui nos 50%, seu stop está aqui acima da máxima e seu alvo lá para baixo. Seu alvo é lá para baixo na mínima do dia. Pô, Felipe, achei esse alvo muito agressivo, vou administrar essa operação. Beleza. Não, Felipe, vou só trabalhar aqui com o alvo na outra estrutura aqui, bacana também do mesmo jeito. Mas onde que para mim seria o trade para justificar essa operação aqui? Se você esperou a confirmação, tem quem gosta de ser mais agressivo nos choques. Eu não gosto de ser muito agressivo nos choques, porque quando você é muito agressivo nas marcações de choque, você acaba tendo que fazer muitas operações ali que vão, muitas das vezes, forçar a entrada, tá? Por que eu tô colocando um alvo aqui? Porque é o último fundo que o mercado tinha deixado. Não, eu queria acreditar que esse trade podia andar bem mais aqui, talvez até a mínima do pregão. Sim, e super concordo com você. E o mercado andou aqui 44, deixa eu ver o alvo técnico aqui, foram 44 pontos aqui bem legais, dos possíveis aqui que o dólar poderia andar. Na verdade ele andou 36 dos 44 possíveis, tá? Então assim, muito cuidado quanto a isso também, é um trade muito agressivo. Eu priorizaria essa ponta vendedora, claro, porque era o cenário que eu estava observando considerando o dia anterior. Se eu sou um cara que está olhando somente o dia atual, esse trade aqui não pode ser feito, porque é um trade contra a tendência. Então se eu estou olhando somente o dia atual, o que eu vou fazer? Eu vou procurar operações a favor do meu movimento principal. E qual que é o meu movimento principal? Mínima e máxima do dia. O que eu vou fazer aqui? Eu não vou pegar uma operação com o mercado caindo, eu vou esperar uma estrutura aparecer. Onde que aparece uma estrutura? Perfeitamente aqui no gráfico de 1 minuto. Manipulação, inversão de choque, você pode refinar o seu FVG aqui, saudável, objetivo, entrada, stop atrás do próprio FVG, 4,5 pontos e seu alvo máxima do pregão de hoje, 33 pontos, um risco retorno aqui de 7,5. Se você acaba validando uma operação de venda no contra tendência, o a favor, então, eu não preciso nem falar nada, o a favor você tem que pegar e tem que acreditar na sua leitura. Tem que acreditar, a tendência é sua amiga e você precisa estar sempre junto dela, fechou? Muita atenção nesse tipo de operação aí que você só busca o contra-tendência. Ele é lindo? É. Vale muito a pena? Vale. Paga demais? Também. Mas quantas vezes você fica caçando
Topo em mercado que está subindo, caçando fundo em mercado que está em queda. Me ajuda a te ajudar. Ficou um pouco feio aqui a referência para o dólar para o pregão de amanhã, porque ele ficou muito agressivo, tá? Deu um disruptivo aqui nesse movimento aqui, ficou bem expressivo. Atenção, atenção. Para amanhã, objetividade. Espera talvez esse movimento, principalmente nessa estrutura aqui, algo assim, mais agressivo como referência de entrada. Se tiver, executa sem medo de ser feliz e faça como tem que ser feito. Quero acreditar na venda, Filipão. Eu esperaria uma manipulação oficialmente dessa máxima que foi o fechamento de hoje para justificar uma venda. No mais, não tenha medo de executar. Se te aparecer a operação, executa. Não facilite para a sua indisciplina. Seja disciplinado e execute como tem que ser todos os dias. Fechou? No mais é isso. Um grande abraço a todos. Te espero amanhã. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!